E sexta-feira eu tenho um grupo de terapia com idoso também. Então as estatísticas são estarrecedoras, né? Quando eu falo de aprender a ser e a conviver com essa criança, a trazer, digamos, a felicidade para os seus filhos, e a melhor escola, o inglês, o futebol, o violão, a aula de dança, o balé, e eles lotam essas crianças, uma agenda que está sufocando essas crianças, e ao mesmo tempo os pais também estão com uma agenda lotada, né, porque precisa dar a melhor escola, precisa dar o melhor plano de saúde, precisa colocar para fazer o intercâmbio, precisa colocar no inglês, e tudo isso requer finanças. E para isso esses pais se ausentam. E eu tenho ouvido muito, gente, no consultório, crianças, adolescentes. Eu não atendo criança, a Adriana atende, eu não, tá? Mas eu escuto, né, dos meus adolescentes, dos meus jovens, a falta que eles têm desses pais ausentes. Que eles dizem assim, eu preferia não fazer um intercâmbio e eu ir comer pizza ou tomar sorvete com pipoca. É bom, sorvete com pipoca na pracinha do meu bairro. Mas esses pais querem mandar os seus filhos para os Estados Unidos. Nada contra. Mas quando eu falo da importância de eu ensinar a minha criança a ser e a conviver com as dores desse século, eu preciso olhar nos olhos dessa criança e dizer o quanto ela é importante para mim. Você precisa confirmar as emoções dessa criança. Quando eu confirmo as emoções dessa criança, além de ensinar ela a ser a conviver em sociedade, porque a gente está vivendo, gente, desculpa, numa geração de meninos, jovens que não estão dando conta de nada, que não estão suportando não, e infelizmente tudo querem se matar. Porque não estão dando conta dessas dores. E não é a escola que vai fazer isso, não é a babá que vai fazer isso, não é o pediatra que vai fazer isso. A igreja ajuda muito, mas também o pastor e a professora de escola bíblica não tem por que fazer isso. É responsabilidade nossa como os pais. Dá trabalho? Eu vou dizer pra você, dá. Tem dia que chega 4 horas da tarde, eu não sei mais onde está a minha coluna. Porque ela é grande desse jeito, mas eu tenho que botar no vaso. Ela só faz cocô na fralda. Eu tenho que botar a fralda, eu tenho que limpar, eu tenho que vestir, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ela ainda depende de mim 24 horas. Mas quando eu vejo a minha filha olhar pra mim e dizer assim, pra mim e pro pai dela, né? Papai, mamãe, eu te amo. Eu amo vocês, eu te amo. No plural. E ela dizer muito obrigada por vocês serem meus pais. E ontem lá eu cansada arrumando a festinha de aniversário dela, eu disse assim, filha, pra mim é uma honra poder preparar tudo. E ela disse, muito obrigada, mamãe. Não é uma obrigada qualquer, muito obrigada. Eu vejo que faz diferença. Ela é uma criança muito amorosa. Mas a igreja é um dos melhores lugares também para a gente estar hoje, tá? E eu vou já, antes de falar isso aqui, eu vou só trazer essa questão da igreja. A neurociência está falando para nós que as crianças que frequentam a escola bíblica dominical, gente, olha que coisa fantástica, elas estão passando pelas questões do transtorno, e isso depende de ser depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, com mais facilidade. As crianças que estão indo para a escola bíblica dominical, aprendendo sobre a Bíblia, elas estão aprendendo a lidar com suas dores psicoemocionais. Não é um lugar mágico, isso não quer dizer que seu filho não vai ter problema, mas no mundo que a gente se encontra hoje, é o melhor lugar para o seu filho estar. Quais são as estatísticas sobre a depressão? A depressão é um transtorno mental e frequente, certo? Não existe uma única causa. E aqui para nós que somos cristãos, eu quero deixar um recado muito legal para vocês. Eu acompanho o Facebook, eu vejo como tem gente sofrendo quando eu, como cristã, digo assim, você está com depressão porque você não tem fé em Deus. Ou porque você não está orando. Ou porque você está pecando. Queridos, quando eu digo isso, eu estou dizendo para esse irmão que ele só é espiritual. E o ser humano, ele tem a sua constituição psicológica, biológica, sociocultural e genética.
E uma das causas, porque a depressão ela é multicausal, uma das causas da depressão é a genética. Quando eu falo de depressão endógena, eu estou falando da bioquímica do cérebro. Eu estou falando do desequilíbrio dos neurotransmissores. Que aqui eu entro a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, eu coloco também a melatonina, o GABA e o glutamato. Porque a ansiedade, ela é um sintoma da depressão. E o neurotransmissor GABA e glutamato, eles são muito, muito, muito relacionados com a ansiedade. Tá? Então, quando eu digo para o irmão que ele precisa orar mais, ele precisa, tá, gente? A espiritualidade é muito importante no processo de qualquer tratamento. Eu fiquei num congresso da terceira idade, de neuropsicologia, de neurologia, e eu saí de lá, se você me perguntasse como era meu nome, eu dizia que era atividade física e espiritualidade. E não tinha nenhum crente lá não, tá? Era tudo médico, psiquiatra secular, não tinha ninguém de igreja. E eles falaram o tempo todo do que a neurociência está trazendo em relação à espiritualidade e à atividade física. Por isso que Rio de Janeiro, toda academia tem, toda praça tem uma academia. Eu estou amando, porque eu não gasto mais dinheiro. Vou para a academia da praça, na minha esquina tem uma. Né? Então, essa díade, né, que trabalhar a espiritualidade e trabalhar a questão da atividade física dentro da sua limitação, ela é muito importante. E eu tive o privilégio de ouvir de uma aluna minha, ela é espírita, e ela chegou para mim e ela disse, olha, graças aos seus conteúdos postados no Instagram, e graças ao que você tem falado da espiritualidade, eu fui ler sobre o espiritismo, né, e por causa disso eu não me matei. Ela já vem de 10 tentativas de suicídio, tá? Ela tem 70 anos. E hoje ela se segura nessa questão da espiritualidade. Então, conforme o relatório da Organização Mundial da Saúde de 2018, né, do ano passado, a depressão ela afetava 322 milhões de pessoas no mundo inteiro, 44,4%. Então, ela é a principal causa de incapacitação, né? Então, assim, não só nos Estados Unidos, porque o Brasil hoje, ela só está perdendo para os Estados Unidos na estatística da depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina e o segundo das Américas, tá? Custa para a economia americana média de 27 bilhões de dólares, é muito dinheiro, tá? Aqui no Brasil, estima-se que em cada 10 pessoas, cada 10 uma sofra com a depressão. 5,8% da população, aí eu fiz as continhas, nós temos 208,5%, essa conta fui eu que fiz, tá? Então nós chegamos aí em 12 milhões de brasileiros com transtorno depressivo. E não é preciso ser médico nem psicólogo para perceber isso, tá? É só você estar na fila, você está no ônibus, você escuta. A depressão pode levar ao suicídio. Gente, 38% das mortes por suicídio, ela é suicídio. Enquanto eu estou falando aqui com você, tem uma pessoa se matando e uma outra tentando. Tá? Infelizmente a estatística é essa, né? É a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio, comete suicídio, a cada 2 outra tenta. E 75% ocorre em países de média e baixa renda. O Brasil ainda está no 8º no ranking, mas eu acredito que ele está bem mais ali no 4º, por aí, porque as notificações elas não são reais como deveria ser, certo? É a 4ª maior causa aqui no Brasil de morte. A cada 45 minutos uma pessoa se mata. São 32 mortes por dia, tá? Média de 6,3 por 100 mil habitantes. E teve aumento de 24% nos últimos 10 anos, principalmente entre crianças de 10 e 15 anos. Tá? Só que, assim, pela minha experiência, eu vejo de 8 anos, 9, 10 anos, crianças tentando se matar, mas na frente eu vou dizer um pouquinho. E cada suicídio ele impacta em média de 6 a 9 pessoas, né? A família, a colega, etc e tal.
O impacto psicológico, social e financeiro do suicídio em uma família e a comunidade são imensuráveis. Essa daqui eu coloquei só para a gente ver. Onde é que eu aperto aqui a luzinha? De 10 a 14 anos, em 2010, nós tínhamos 2 mortes. Em 2016, nós tínhamos 7. Tá? Aqui são dados também da Organização Mundial da Saúde de lesão autoprovocada. 70,1% são na faixa de 10 a 39 anos. Meninas aí, digamos que nós tivemos uns 30 mil e meninos 11. 2016, tentativa. A lesão autoprovocada é a automutilação, tá, gente? Corta a pele, arranca cabelo, se arranha, se corta com caco de vidro, várias outras coisas, né? E as tentativas, 70,3% dessas crianças aí e jovens de 10 a 19 a 39 anos. Mas o que é a depressão, né? A depressão, como eu já falei, ela é um transtorno prevalente, ela é uma síndrome, na verdade, com fatores endógenos, que aí a gente fala dos neurotransmissores, da bioquímica cerebral, da genética, e fatores exógenos, que aí a gente fala os fatores psicossociais, é a forma como eu lido com as questões do dia a dia. Não tem como a gente passar por esse mundo, né, por essa terra, sem sofrer, sem ter decepção, sem ter frustrações. Aí vem essa questão da importância da gente ensinar nossas crianças a conviver com as dores que não são inerentes, não tem como a gente fugir dela, tá? E o que é o suicídio? O suicídio é um ato intencional de matar-se a si próprio, tá? E ele é um comportamento com determinantes multifatoriais, né, com uma complexa interação aí entre fatores psicológicos, biológicos, sociológicos, cultural e genética. E quando eu falo de genética, não é que a pessoa nasce com um vírus para se suicidar, tá, gente? Ele nasce com a predisposição para um transtorno psiquiátrico ou um transtorno mental qualquer, e a partir desse transtorno, ela pode sim vir a cometer a suicídio, tá? Mas o suicídio também, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles criaram os 4Ds, tá? Das tentativas de suicídio, que é uma possibilidade. É importante dizer que o suicídio ele não é uma opção, tá? Mas ele pode ser uma possibilidade para aquela pessoa que está em sofrimento, que pode estar se sentindo desesperada. Às vezes é uma dor psíquica tão grande. Uma vez eu ouvi de uma paciente minha, ela disse assim: parece que minha cabeça tem uma tampa aqui que ela vai explodir a qualquer momento, é uma pressão. Ela batia a cabeça na parede, gente, acredite se quiser. Quando ela batia, ela parecia que a pressão da cabeça melhorava, mas ela ficava cheia de hematomas. A pessoa está muito desesperada, a pessoa está se sentindo desesperançosa, a pessoa está se sentindo desamparada em ver o desamparo familiar, social, espiritual, uma série de desamparos, e provavelmente essa pessoa pode estar em depressão. Por isso que eu acho desumano, às vezes, a gente dizer que a pessoa ela está com falta de fé, ou falta de Deus, alguma coisa. Tá? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Eu achei isso aqui interessante, que assim, o suicídio, ele é um duelo entre o assassino e o assassinato no momento final, né? Quais são os sintomas da depressão? Nós temos os sintomas psicológicos e os sintomas afetivos, que sensação de vazio existencial. Muitas vezes aquela pessoa fica perguntando: o que eu estou fazendo aqui, né? Será que aqui é meu lugar? Autocomiseração, autocrítica, né, depreciativa, estima muito baixa ou fragilizada. Existe uma diferença de eu ter estima baixa e ter estima fragilizada. Falta de concentração, sentimento de desvalia, sentimento de culpa, né, e desvalia, desinteresse como todo e sensação de insegurança. A culpa, ela é uma coisa que mata a gente. Ela vai te corroendo, ela vai te matando aos poucos. E quando eu falo de culpa, eu falo de dificuldade também, às vezes, da pessoa de perdoar. Né? Então, assim, quando a pessoa tem essa dificuldade de perdoar, eu digo assim: quando você não perdoa, é como se você tomasse veneno esperando que o outro morresse. E aquilo ali vai virando um câncer emocional dentro de você. Os sintomas afetivos: vitimismo, pessimismo, perda de interesse, prazer nas atividades diárias, labilidade emocional, a pessoa chora por tudo.
tá? Indiferença, tédio, sentimento de inutilidade, desânimo, desesperança, desamparo. A gente já falou, hostilidade consigo com o outro, irritabilidade, intolerância, humor deprimido, irritável e ideação suicida. Aí aqui é muito importante que tem aquele amigo muito chato, né? Que às vezes você é criatura chata. Quando a gente olha para essa pessoa que aparentemente é chata, com o olhar mais humano, a gente percebe que essa pessoa ela pode estar com um transtorno depressivo. Que ela não está sendo chata porque ela está chata, mas ela está tão adoecida, né? Que ela não tem outra possibilidade. É ser chata mesmo, porque ela está querendo a atenção de alguma forma. E nós também temos os sintomas somáticos, que tem a fadiga crônica excessiva, inapetência ou apetência excessiva, insônia e hipersonia, diminuição da perda de libidos, dores no corpo sem resposta a tratamento, alteração de peso, diminuição da capacidade de pensar e de se concentrar. E nós temos os sintomas psicomotores, que é a inércia, que é marasmo, torpor, né? Aquela pessoa que parece que anda com a corrente, prostração, letargia, agitação, pessoas com tique nervoso, né? Muitas vezes a pessoa fica muito assim, ou alguma coisa. A gente tem que ficar atento a isso aí. Retardo psicomotor. E quais são os sintomas da depressão na criança? A criança bem pequena, porque assim, a depressão, como ela é genética, se a mãe tem depressão durante a gravidez, a possibilidade dessa criança nascer com depressão, tá, gente, é 100%, tá? E se a mãe e o pai também tiver depressão, aí é que às vezes a possibilidade é bem maior. Então, como é que eu posso, não vou dizer diagnosticar, né, mas ter uma ideia de que essa criança possa estar com depressão, né? Distúrbio do sono, alimentação, cólica, né, choro, porque é normal as cólicas até o terceiro mês da criança, nos primeiros 90 dias, mas a gente tem que ver qual a intensidade dessa cólica, tá? Balanço de cabeça. E uma outra coisa que eu percebi, a criança fica com a cabeça muito quente, tá? Assim, eu tinha a minha vizinha, a bebezinha dela vivia com a cabeça muito quente, eu achava que aquilo não era normal. Aí eu conversando com uma amiga minha que era neuropediatra, aí ela disse, Francisca, pede para ela levar no pediatra dela e falar dessa cabeça muito quente. Aí a criança estava aí migrando, desenvolvendo um transtorno depressivo, tá? Na criança mais crescida, que aí eu acredito que já seja dos 6 meses, um pouco mais, isolamento, apatia, né, comportamento regredido e que estaria mais presente, né? Aquela criança de 1 ano que de repente ela volta a querer chupar chupetinha, né? Voltar a ser como era bebezinha novamente, a gente tem que ficar atento a isso aqui. E a criança já mais velha, né? A gente pode, acesso de raiva, desobediência, a malandragem que a gente fala aí, né? Porque é uma criança, né? Mas tipo assim, corpo mole, né? Aquela coisa de criança mesmo. Preguiça, fuga de casa, tendência a acidentes, né? Agressividade, comportamento provocativo e autopunitivo. Né? E nos adolescentes, sofrimento intenso e angústia. Gente, o adolescente ele passa por um turbilhão de emoção. Né? Ele não é mais criança, mas é tratado como um menininho da mamãe. Não é um adulto, mas é cobrado como se fosse. Né? Então, e tem todas as mudanças aí, corporal, psicológica nesse adolescente. Isolamento social, introspecção, automutilação, que é o queimar, cortar, arrancar cabelo, se arranhar, fazer uma série de outras coisas, desânimo, falta de vontade de fazer atividade, questão de não querer muito tomar banho, né? Lá em casa eu passei, eram 3. Meu marido tem 3 filhos no casamento dele, né? Então, assim, eu vi que é normal do adolescente, mas aí a gente tem que ver até onde isso é normal, tá dentro da normalidade, né? Então, assim, se realmente não quer nem escovar o dente, né? Cortar o cabelo, tem que... Tem uma fase também que eles chamam aquela paquerinha, né? A gente paquera, né? Paquerice. Tipos de depressão. Depressão maior, que é a mais impactante e mais grave, e também é a mais comum. Tá? E a depressão maior, ela tem a intensidade dela de leve, que assim, você pode ter uma vida normal, não tem problema. Quando ela já vai da leve para moderada, você já vai sentindo os sintomas. Quando ela sai da moderada para grave, você já vai ficando mais incapacitada. E quando ela vai da moderada, da grave a severa, ela se incapacita. É 100%. Eu atendi um paciente que ele ficou 8 meses sentado numa cadeira na varanda da casa dele, ele não comia, ele não tomava banho, ele não bebia.
e o pouco de cocôzinho que ele fazia, ele botava na mão e entregava na janela para a esposa jogar fora. Foi assim, para mim foi um choque quando eu fui atendê-lo em casa, né, pela primeira vez, né. Ele não tem dado muita resposta, mas assim, do começo, desde o dia que eu o vi pela primeira vez, ele já está dando os primeiros sinais que ele quer viver. Que também é uma espécie de suicídio, só que para suicídio que eu vou já falar para vocês. Tá? Depressão unipolar, que é o estado de tristeza intenso e prolongado, mas sim um período de euforia, tá? Ela fica só. Depressão bipolar, que ele fica na alternância, tá? Esse aqui é muito sério, é muito complicado. A ciclotimia, que é uma forma do distúrbio bipolar, mas assim, mais brando, tá? Depressão pós-parto, 20% das mulheres recém-paridas, elas têm depressão e elas nem sabem o que é. E o mais grave é o baby blues. 80% das parturientes, elas são afetadas pelo baby blues. Eu passei pelo baby blues, eu digo para vocês que não é coisa de Deus aquele troço. Então, quando você vê uma mãe jogar uma criança dentro de uma lata de lixo, enterrar a criança, dar a criança, abandonar a criança em algum lugar, não julgue essa mulher. Orem por ela, porque provavelmente ela está passando pelo baby blues. Se o baby blues não tratado, ele passa para uma depressão, certo? Depressão do estresse pós-traumático, né? Assim, Brumadinho aí acabou de sair a estatística que o número de suicídios lá cresceu 300%. Gente, é sério, estou doida querendo ir lá. Depressão psicótica. A depressão psicótica ela é muito parecida com o transtorno esquizofrênico. Tá? A pessoa tem alucinações, ouve vozes, aí vai lá te mata, né? Fica ouvindo aquilo ali. Depressão senil, que é a depressão no idoso, e eu esqueci da distimia. A distimia ela é uma depressão crônica, tá? Então assim, ela não tem cura, ela precisa ser tratada. Se você não tratar, você pode viver, mas é mais pesado. E se você tratar, você vai viver com mais leveza, tá? Quais são as causas da depressão? Então, ela é multifatorial, fatores endógenos, que aí vem a bioquímica cerebral, como eu já falei, fatores exógenos, e a psicogenética, né? Que aí entra a história da família. Os fatores de risco da depressão, porque nós temos as causas e nós temos os fatores. Então, eu já venho com os fatores predisponentes, né? Que tem uma genética. Então, se eu perpasso por isso aqui, meu irmão, eu te asseguro que você vai desenvolver. Não tem como. Você tem que ter uma capacidade de resiliência muito grande e você precisa fazer terapia para não desenvolver. Mas é muito complicado, tá? Então, eu tenho aqui histórico na família, desequilíbrio dos neurotransmissores, relacionamentos tóxicos aqui com a família, mães, né, muito narcisistas, mas também tem pais, esposos muito abusivos, chefes, tá? Porque tem chefes abusivos aí, não tá brincando, certo? Transtorno psiquiátrico, estresse crônico e ansiedade, disfunção hormonal. Nós temos o cortisol, muita gente queimando o cortisol à torta e direita aí com estresse. Isso é complicado. Excesso de peso e dietas desregradas, né? As pessoas ficam fazendo dieta da sopa, dieta do pão, dieta do glúten, dieta da manteiga, dieta de tudo. Tenha muito cuidado. Vícios, né? Cigarro, álcool. Uso excessivo de internet. Gente, isso tá uma febre, pelo amor de Deus. Porque quando você entra no Facebook, é a família da propaganda da margarina. Né? Todo mundo feliz. Aí eu olho assim, por que eu não sou tão feliz assim, né? Todo mundo feliz e eu aqui lutando para pagar minhas contas no final do mês, aí você começa a remoer, você começa a comparar o seu jardim com o jardim do outro, o negócio fica sério, tá? Traumas físicos, sexuais e psicológicos, pancada na cabeça e problemas cardíacos, tá? Perdas em geral, separação conjugal, mudança, né? Eu que vivo muda pra lá, muda pra cá, meu marido é uma mudança, tá? Rebaixamento de cargos, aposentadoria, os jovens lutam, né, por essa aposentadoria, né? E ficam sonhando com aquilo ali, no dia que chega e começa a entrar em depressão, porque não é nada do que eles esperavam, né? Então, minha cunhada está passando por isso. Enxaqueca crônica. Tá, gente? Alguns médicos dizem que a enxaqueca ela é uma depressão mascarada. Então, se você tratar a depressão, muito provavelmente a sua enxaqueca vai melhorar em uns 90%. Tá?
Uso prolongado de medicação. Muitas medicações desenvolvem transtorno depressivo. Principalmente a terceira idade, que toma medicação, toma 14 medicações. Meu pai está tomando. Inabilidade em lidar com os desafios da vida e falta de habilidade e competência socioemocional, que estamos carentes disso. As nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas universidades, elas estão com uma grade curricular maravilhosa, voltada para matemática, química, física, para você sair no outdoor lá como o número 1 da UF, número 1 da UNB, de tudo, mas está faltando isso aqui, falta de habilidade. As escolas não estão ensinando os seus filhos, os nossos filhos, a lidar com as perdas, a lidar com as dores que não tem como a gente passar. Elas não estão ensinando perdão, compaixão. Gente, a gente entra no Facebook da vida, a gente vê como está faltando compaixão na nossa sociedade hoje, pelo amor de Deus. A gente precisa lutar para que as nossas escolas, para que as nossas crianças tem que fazer passeata para mudar essas grades. Não tem como. Por que o suicídio entre os jovens universitários está aumentando, gente? Não estão dando conta. Eu vou lá na lousa, que agora não é nem lousa, não sei nem como é o nome. Faço um cálculo gigante lá, mas eu não consigo receber um não. Se a minha professora, ao invés de me dar um 10, me dá um 5, eu já quero morrer. Que isso? Então falta isso aqui, ó. Habilidades e competências socioemocionais. A gente precisa lutar para isso. Isso é eu ensinar o meu filho a ser e a conviver. Como prevenir a depressão em criança e adolescente? Então, ela pode ser trabalhada em 3 níveis: primário, secundário e terciário, que isso aqui é o próprio saúde básica, né? Isso aqui é a Organização Mundial da Saúde está fazendo, tá? A intervenção impede que a depressão ocorra, né? Se dando, principalmente através das intervenções políticas e sociais. Nós precisamos de políticas públicas que funcionem de verdade. Porque o SUS na televisão é lindo, é maravilhoso, mas na prática não funciona. Eu digo isso porque eu não tenho plano de saúde, eu não vou para médico particular, não. Eu vou para o SUS mesmo. Minha filha tem plano de saúde, mas eu não tenho. Certo? No secundário, quando a ação visa identificar... Opa! Se pode ter um negócio errado. Identificar os problemas, prevenindo sua extensão e duração, né? Que, assim, eu preciso prevenir, né, que essa doença aconteça, que esse transtorno aconteça, e eu tenho que trabalhar o quê? Base familiar. Principalmente aquelas pessoas menos desprovidas, como é a palavra? Aquelas pessoas que estão mais lá sem muitos recursos financeiros. Eu preciso trabalhar essa galera, trabalhar esses pais, trabalhar esse filho. Porque não adianta só trabalhar as crianças. Por isso que eu acho relevante o trabalho da igreja. Porque a igreja ela desenvolve vários trabalhos sociais. E quando eu consigo abarcar a família inteira, eu estou contribuindo para prevenir depressão, suicídio, várias outras questões. E no terciário, quando o trabalho é evitar as complicações do transtorno. A criança ela já vem com esse predisponente, né? Então ela já vem com essa genética, mas existe um trabalho aí para evitar que esse transtorno ele seja desencadeado, né? Então, para mim, as 2 melhores formas é reduzir o risco de desenvolver, que aí nós temos que trabalhar as bases psicossocial, psicoemocional e a vulnerabilidade, aumentando o potencial e a proteção e a resiliência dessa família. A capacidade, gente, de ser resiliente é muito importante para que a gente viva, para que a gente sobreviva e não queira correr para os braços da morte por qualquer coisa. Como prevenir a depressão em criança? Ficar atento aos sinais, isso aqui é muito importante. Por quê? Principalmente o último dos pais. Para mim como pai, para mim como mãe, é muito difícil eu querer aceitar que eu receba um diagnóstico que meu filho possa estar com uma depressão, né? Então, assim, eu quero que ele tenha qualquer coisa, menos depressão. Por quê? Por causa do preconceito, por causa do estigma. Então, se você percebeu que seu filho, sua criança está com algumas mudanças que não sejam normais, você precisa pedir um diagnóstico. Leva no neuropediatra. Não quero levar para o psiquiatra. Não, beleza, leva no neuro. Certo? Então, ficar atento às alterações dos hábitos alimentares dessa criança, alteração do sono, enurese noturna. A criança não é de fazer xixi, mas de repente ela volta a fazer xixi na cama, né? Então, tem que ficar atento.
culpa excessiva, baixa estima, aquela criança que, olha, fica o tempo todo ali escondidinha, olhando para o chão, a gente tem que ter cuidado. E essa questão dos pais entenderem que é possível aceitarem que seu filho pode estar em depressão. Como é que se trata a depressão? Espiritualidade, eu fiz questão de botar a primeira parte. Se você é cristão, faça culto familiar, tá, gente? Isso é muito importante. Ensine seu filho a orar. Tire do ritual, né? Assim, eu oro em qualquer lugar, gente. Eu tô orando, tô fazendo almoço, tô orando. Às vezes eu tô ali atendendo meu paciente, aí tá me falando, eu comecei, Senhor, dê misericórdia, assim for, né? Então, assim, psicoeducação, por que a Eliane até perguntou assim, como é que nós, como comunidade, como igreja, podemos fazer para combater isso? Isso aqui que vocês estão fazendo, entendeu, Eliane? Psicoeducação, mostra, trazer as pessoas para entender que o transtorno depressivo ele existe, mas ele tem tratamento. Trazer para a comunidade de Copacabana, abrindo aqui uma ressalva, Copacabana é o lugar que mais tem suicídio no Rio de Janeiro, tá, gente? Rio de Janeiro é onde as pessoas mais se matam é Copacabana, tá? Obrigada, Liana. Então, assim, fazer fórum, palestra, debate, né? Fazer folder e sair distribuindo aqui aos redores, fazer campanha de camisa amarela, entendeu? Isso é uma forma de psicoeducar essas pessoas. É falar, o suicídio é a mesma coisa, né? Então, assim, eu preciso falar para as pessoas que há outras possibilidades, que a pessoa não precisa se auto-aniquilar por inteiro. Porque quando eu quero me matar, eu não quero matar a mim. Eu quero matar uma parte de mim, que é aquela parte que dói. Que justamente por causa dessa base, eu acho que eu não dou conta, então eu morro e acabou. Só que aí entra no suicídio egoísta, quem fica? Como é que fica esse pai, como é que fica essa mãe, como é que fica essa igreja, essa escola, como é que fica esses filhos, né? Então, psicoterapia com psicólogo, eu quero enfatizar isso, tá, gente? Coach não faz psicoterapia, porque tem muitos coaches, nada contra, meu marido é coach, tá? Muitos coaches aí tratando de depressão, faz todo o negócio e nós psicólogos vamos ter que resolver. Já chegou, muitos. Então, assim, coach tem sua importância sim, né? Eu acho que eles têm um trabalho maravilhoso, mas transtorno psiquiátrico, psicológico e mental não se trata com pacote de coach. Sai ciente disso, tá? Fala com a Adriana que ela responde para um de vocês. Terapia medicamentosa. Por que eu falo Adriana? A Adriana é terapeuta, muito mais experiente do que eu. Ela não é melhor do que eu, nós estamos aqui no mesmo patamar, tá? Mas ela é mais experiente do que eu, ó, há anos-luzes, tá? E ela atende criança, jovem, atende idosos também, família, todo mundo, tá? Então, assim, aqui nós temos a alopatia, nós temos a homeopatia, fisioterapia, vitaminas, florais, minerais e placebo. Gente, por falta de tratamento, não é que você vai ficar doente. Você só precisa sair do preconceito. Assuma que tem a doença, aceite que tem um transtorno, abrace, que Beth Hellinger diz assim, quanto mais eu nego, mais eu reforço. Então é melhor eu acolher, não usar essa doença como amuleto, né? Mas eu saber que eu tenho, para quê? Para que eu possa acolher e eu me liberar disso, tá? Essas aqui, eletroconvulsoterapia, isso aqui já foi muito cheio de preconceito no passado, mas hoje em alguns casos ela está sendo muito útil. Eu tenho alguns pacientes que passam. Hoje é feita em clínicas, toda ornamentada, parafernada, com anestesia, então é uma coisa segura, tá? A estimulação magnética transcraniana, que as mulheres que fazem uso devem saber como é que é, bota aquele negócio pulando. Equilibrar o sistema familiar, Beth Hellinger, ele fala, se você quer ter sucesso na vida, em todos os aspectos, você tem que passar por essas 3 leis, que a gente chama lei do pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Quando eu excluo alguém do meu sistema familiar, gera um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele traz um emaranhado de problema para a sua vida, tá? Hierarquia, que veio primeiro, papai e mamãe, não fui eu. A depressão, Beth Hellinger, ele era muito enfático em relação a isso. Quando o filho quer ser maior do que esse pai, ele gera um desequilíbrio e ele entra no transtorno depressivo.
Então é muito importante o filho saber que, por mais que ele seja o melhor dos melhores juízes, sei lá, não sei qual é a última patente que tem aí, o pai pode ser um da roça. Mas sistematicamente falando, dentro do sistema familiar, ele vai ser sempre menor a esse pai. E quando ele quer ser maior, ele gera um desequilíbrio, ele compra uma encrenca para a vida dele. Equilibrar o dar e o receber. Aquela criança, aquele jovem, aquele adulto que acha que os pais não deram o suficiente para ele vai para a vida vazio, fraco, aí ele vai buscar no marido ou na esposa, a esposa e o marido também não conseguem dar, eles vão esperar pelos filhos, os filhos também não conseguem dar, então eles vão querer do chefe, do vizinho e por aí vai, enquanto as moedas que eles negaram estão lá atrás com esses pais. Não importa quem são nossos pais ou quem foram nossos pais, mas eles foram os pais certos para nós, porque na minha visão Deus escolheu. Não tem nenhum outro meio de você chegar à terra se não for através de uma barriga, né? Deus ele usa nosso ventre para que você e eu chegamos até aqui. Quando eu nego a existência desse pai, quando eu digo que esse pai não é certo para mim, eu compro uma encrenca, um emaranhamento familiar. E isso só se resolve olhando para essa pessoa e dando o lugar de que ela merece ter. Mas qual que é o suicídio, Francisca? Por que é importante a gente falar sobre suicídio? As estatísticas são assustadoras, né? Aqui. Porque as taxas do suicídio infantil aumentaram. Certo? Então tem aqui, ó, no mundo, 2012, houve um aumento de 40% entre crianças e adolescentes, ó, de 10 a 14 e 30% de 15 a 19 anos. Por isso que é importante a gente falar para esses pais, falar para esses avós, falar para esses professores. Gente, eu estou um dia querendo entrar nas escolas públicas, nos hospitais, para falar com os médicos sobre isso, tá? Porque isso é muito importante. Esses resultados são inquietantes, nos colocam algumas questões importantes. O que faz uma criança querer se matar? É inconcebível, né, a gente ver que a criança quer se matar. Aqui eu quero deixar duas coisas importantes para você. A criança até 7 anos, ela não tem ainda uma percepção, uma visão, um conceito de morte como um adulto tem. Ela tem um imaginário sobre essa morte. E hoje nós temos desenhos, livros, teve um livrinho aí que eu vi uma psicóloga falando, mas eu perdi, não me lembro. Ensinando a criança a se engasgar. Exatamente. E ensinando a criança a se engasgar. Gente, é uma historinha inocente. Escondido dos pais para que ele não seja salvo. Então tome cuidado com o que os seus filhos e seus netos estão ouvindo e estão lendo. Tá? Porque a minha filha não fica no celular com o YouTube. Eu deixo ela no Netflix porque eu controlo. Porque no YouTube entra um bocado de coisinha interessante. Então assim, até 7 anos essa criança ela tem o imaginário da morte. Principalmente porque nos desenhos eles morrem e eles vivem. Então na cabecinha da criança, menos de 8 anos, ela acha que se ela morrer ela pode voltar. Então eu vou me matar. Francisca, como é que eu faço para evitar isso? Fica de olho no seu filho. Não é você ficar ali o tempo todo sufocando a criança. Observe. Todo o tempo que você tiver, estar com ele. Tire, principalmente, negócio de limpeza, produto de limpeza. Não deixe acesso porque eles bebem. A minha prima, com 1 ano, 2 anos, ela tomou 1 litro de querosene, mas não morreu, tá? Graças a Deus, tá? Água sanitária, tudo isso, tome cuidado. Tesoura, faca, tira dos olhos dessa criança. Corda. Gente, eu passei um susto com minha filha. Ela pediu uma cordinha de pular e eu dei. Lá se vem ela com a corda enrolada no pescoço. Mamãe, ajuda aqui, tira puxando. Se eu não estou ali, essa criança, e a minha filha tem uma força, gente. Ela fecha a porta, eu não consegui abrir, tá? Ela mudou e deixa fora empurrando. Se ela aperta aquilo ali, ela podia morrer. A gente tem que ter cuidado. A partir de 8 anos, a criança ela já tem uma noção concreta da morte. Então, ela já sabe que ela pode morrer e ela pode não voltar. E aqui entra uma coisa muito importante. Eu recebi uma mãe, acho que em 2013, quando eu trabalhava na Tijuca, angustiada porque ela achava que o filhinho dela de 5 anos era psicopata.
Aí eu, gente, um diagnóstico de psicopata 5 anos, é estranho, mas vamos lá. Aí eu fui ouvir a história. A criança de 5 anos, ela teve um neném que nasceu com Down e hidrocefalia. Então era uma criança doentinha. Aí esse de 5 anos disse, mamãe, vamos matar meu irmãozinho para que ele não sofra? Aí essa mãe diagnosticou que o filho de 5 anos era psicopata. Aí eu perguntei assim, me diga uma coisa, em algum momento essa criança ouviu que teria que sacrificar algum animal, porque já estava muito velhinho, já estava doente? Ah, o cachorrinho de estimação dele teve um problema lá e a gente teve que conversar com ele que o cachorro ia ser sacrificado. Seu filho não é psicopata. Se o cachorro foi sacrificado porque ele estava doente, para ele não sofrer, o meu irmãozinho também eu posso sacrificar para ele não sofrer. Vocês entenderam, gente, como a cabeça da criança funciona? Como é diferente? Então, o que eu falo para minha criança faz toda a diferença. Falar de luto com meu filho. Eu vou morrer porque eu quero me encontrar com a vovó, aquela vovó querida, aquele vovô querido. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de luto, como a gente vai trazer essas coisas para os nossos filhos, tá? Quais são os fatores de risco da criança e do adolescente? Sobrecarga emocional, mental e física, agenda lotada, né? Eu faço aí 12 matérias, né, no colégio, porque eu tenho que ser o primeiro em medicina. Ninguém quer ser o primeiro em psicologia. Só em medicina. Histórico de tentativa de suicídio, né, autoagressão. Histórico de transtorno mental, bullying. Situação atual, anterior de violência intra e extrafamiliar, papais brigando o tempo todo, isso é um problema. Histórico de abuso sexual, físico e psicológico, tá? Suicídio na família, baixa estima, uso de álcool e outras drogas e população que estão mais vulneráveis a pressões sociais, aí como os LGBTIs, porque agora tem o IS, os indígenas negros em situação de rua. E quais são as frases? Porque as pessoas, quando elas se matam, elas dão todos os sinais. A gente aqui na Observe, eu vou falar com quem você. A minha mãe, ela vivia ligando para mim, eu morava em Fortaleza, minha mãe no Maranhão, minha mãe tinha 70 anos, e ela dizia, eu não aguento mais, eles estão me matando, eu vou morrer, eu vou botar a mala na cabeça e vou sumir. Só que não era a psicóloga que estava ouvindo, era a filha. Aí eu disse assim, mãe, você bota essa mala na cabeça, você vai para onde? Né? Aí foi um belo dia, minha mãe parou de tomar medicação, porque ela era hipertensa. 15 dias depois ela encerrar a medicação, ela teve uma discussão com meu pai, que é um cara muito bom, né? Veio na vida dela de uma cura sistêmica. E minha mãe infartou, teve uma aneurisma cerebral, depois teve uma hidrocefalia e faleceu. Minha mãe está com 1 ano e 8 meses que faleceu. A minha mãe cometeu suicídio? Não. Mas a minha mãe fez o que nós chamamos de para-suicídio. Suicídio paralelo. Eu quero morrer, eu não tenho coragem de me matar, mas eu encontro uma forma dessa morte me encontrar. Entendeu? Quais são os sinais de alerta? Cansaço na criança, irritabilidade, raiva, perda de interesse, isolamento e desânimos, queda no rendimento escolar, quero dormir para sempre. Fique atento nessas frases. Quero dormir para sempre. Por que tenho que acordar para ir à escola? Né? Retardo no desenvolvimento e pensamentos pessimistas. As crianças têm sim, tá, gente? Eu era uma criança muito tímida, muito pessimista, muito chorona, adorava ficar isolada, tá? Mas eu não queria me matar não, tá? Quais são as frases de alerta no adulto, né? Que também dão... O adulto, ele dá vários sinais, só que eu não quis trazer, porque senão eu vou ficar aqui até segunda-feira da semana falando com vocês. Eu prefiro estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, que é o que minha mãe falava muito, eu sou um perdedor, eu sou um peso para todo mundo, né, para a sociedade, os outros vão ser mais felizes do que eu. Eu tenho uma paciente que era assim, eu tenho uma necessidade de não existir. A frase dela, como é que você está hoje? Eu não queria existir. Eu, amiga, tu já tentou 2 vezes, você não conseguiu, né? Então que tal você querer existir? E minha intervenção com ela agora é assim, vamos querer existir? Vamos focar na vida? Vamos sair de querer correr tudo para baixo? Quais são as causas do suicídio, né? Então assim, o suicídio é multifatorial, como eu já falei. Quais são os fatores de riscos?
Do suicídio, tá? Transtorno mental, exemplo, depressão, 35%. Transtornos mentais, comportamento decorrente de uso de substâncias e outras drogas. A pessoa fuma uma maconha, porque vai ficar bem, ela fica. Mas depois o negócio pega. Ela pega uma pedrinha de crack, legal. Depois, ó, certo? Transtorno de personalidade. Gente, bipolar, borderline, narcisista e social. Borderline é um transtorno de personalidade que quase ninguém ouve falar, tá? Mas pensa num negócio angustiante para quem tem, certo? Então, assim, é aquele amigo chato, né, pessimista demais, impulsivo demais, carente demais, fica de olho nele, tá? Esquizofrenia, transtorno de ansiedade e comorbidade potencializa os riscos, né, como o álcool, a depressão e abuso sexual. E aqui nós temos os fatores psicológicos, as perdas recentes, dinâmica familiar conturbada disfuncional, datas importantes, reação de aniversário, que é quando a pessoa sofre um trauma, aí o trauma faz um ano, né? Reação de aniversário que a gente fala, certo? Personalidade com traço significativo de impulsividade, que aqui entra a bipolaridade e entra o borderline. As pessoas borderline são muito impulsivas, tá? Os sociodemográficos, sexo masculino, faixa etária de 15 a 35 anos acima de 60, estratos econômicos, né? A pessoa tem um padrão de vida, mora em Copacabana, de repente perde esse padrão, ela não consegue dar conta disso e ela vai querer morrer. Residentes em áreas urbanas, desempregados, isolamento social, solteiros, viúvos ou separados, tá? Eles cometem mais, eles tentam mais, tá? E imigrantes. E nós temos também as condições clínicas incapacitantes. Vê as doenças crônicas, as dores, né? Eu coloquei aqui o Parkinson, o Alzheimer, né? A AIDS, epilepsia, trauma medular. Então, assim, são doenças que não tem como reverter. A pessoa acha que não vai conseguir lidar com isso e ela acaba querendo morrer. Quais são os tipos de suicídio? Suicídio consciente, né? Que é aquele que você tem um plano, sabe o que quer fazer, está só esperando a oportunidade. O inconsciente, que é o parasuicídio, que é aqui pessoas que param de tomar medicação que não podem, pessoas que se colocam em profissões de risco. Nós psicólogos somos profissões de risco, viu, Diana? Policiais, segurança, né? Então, assim, Freud, ele disse que nós nascemos, todos nós nascemos com essa pulsão de vida e essa pulsão de morte. Mas como gestalterapeuta, nós falamos que é angústia de vida e angústia de morte. Que todos nós, em algum momento, a gente pensa nisso, né? Por uma razão e outra. Agora, se a gente vai levar o plano à frente, aí vai depender de como é que você lida com essa vida, né? O suicídio total e parcial, que é que entra as automutilações, tá? Reação de aniversário, que eu já falei, né? Que assim, a pessoa está passando pelo trauma, fez um ano que a pessoa sofreu um abuso, aí ela fica remoendo aquilo ali, tá? Homicídio precipitado pela morte, vou citar um exemplo para vocês. Aquele rapaz sequestrou o ônibus na ponte. Aquele rapaz, ele tinha dito para a família que queria morrer, mas ele não teve coragem de se matar, então ele se colocou numa situação onde a morte encontrou ele. E muitos de nós fazemos isso, tá, gente? Quando a gente sabe que Rio de Janeiro está um caos, e a gente sai nas baladas, nas noitadas aí, né? A gente está indo em busca desse negócio, tá? O suicídio egoísta, né? São aquelas pessoas que não estão devidamente integradas à sociedade, elas não se sentem amadas, elas não se sentem que nada vai dar certo para elas, né? Que é uma coisa que me incomoda quando eu vejo no Facebook. Os meus colegas de profissão falam muito isso dos coaches, né? Assim, que coach é aquela pessoa que não deu certo. Como é que eu, como psicóloga, vou dizer para alguém que ele não deu certo, né? Então, assim, eu acho isso uma incongruência muito grande, né? Altruísta, que o suicídio altruísta é aquele que eu morro pela minha nação, pela honra, né? Pela uma força coercitiva. A gente tem 11 de setembro, a gente tem várias outras suicídios dessa natureza. Nós temos aqui o anônimo, que é aquele período de crise, transformação, né? Desemprego que o Brasil está passando. Eu acho que isso justifica as estatísticas estarem aumentando, tá certo? Quais são as barreiras que dificultam o agir do estigma, né? A pessoa ela fica marcada, né? Mesmo que você olhar para mim, e aí, pequeno? Eu sei que eu sou pequena, eu boto um salto 15, tá tudo bem. Né?
Mas as pessoas, e aí, baixinha? Baixinha tá salada. Porque isso gera uma sensação de medo na pessoa. Assim, eu não me sinto afetada, né? Porque a minha estima está bem, graças a Deus. Mas a pessoa que não tem essa estima trabalhada, ela pode sim, gente, ficar ali, pô, se isola, né? Eu boto um salto, aí quando eu saio com minha filha, eu cheguei aqui, né, levantando a sandalinha, depois o filho, enquanto ele salto, tá tudo bem, né? O preconceito, né? Por isso que as palestras, né, os debates são importantes, porque assim, eu tenho preconceito o quê? É um conceito preconcebido daquilo que eu não conheço. Então, assim, hoje, vocês saindo daqui hoje, por mais que eu esteja correndo, vocês perceberam isso, né? Então, assim, por mais que eu esteja correndo, vocês vão sair daqui hoje com uma outra visão sobre suicídio e sobre depressão, tá? Então, assim, o preconceito é isso, eu não sei como fazer, o que dizer, o que falar, certo? E a discriminação é quando eu me comporto discriminatoriamente com essa pessoa, principalmente com a família sobrevivente. Quando a gente fala família sobrevivente, não é o suicida que tentou e sobreviveu, não, tá? É a família que está sobrevivendo àquilo ali, tá, gente? Então, assim, é muito importante a gente não julgar. Quais são os mitos? Tem 300, mas eu só trouxe esses aqui, tá? Se o profissional falar com o paciente sobre o suicídio, o profissional está dando a ideia, não tá, a gente precisa falar. E eu faço as intervenções muito categóricas com meus pacientes. Eu pergunto assim, o que você vai resolver com essa morte? Né? A gente tem que entender o que está por trás disso. Qual é a imaginação da morte para essa pessoa? Aí eu não vou me ensinar, em algum momento eu uso assim, algumas questões da Bíblia. Mas assim, pô, o que você acha que vai resolver com isso? Então, se aqui é transitório, então por que a gente não aguenta um pouco mais, por mais que esteja doendo, e vamos ter uma vida eterna feliz, né? Do que ficar sofrendo em um outro plano? As pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprias? Farão sim, gente. Se essas pessoas não forem acolhidas, se elas não forem tratadas, elas vão sim se matar. O suicídio é sempre impossível? Acontece não. A maioria dos suicídios são planejados, tá? Mas existe sim os suicídios impossíveis. Quais são os fatores de proteção do suicídio? Desenvolver, competências e habilidades socioemocionais. Essa palavra, ela está muito em voga, né? Ela está virando assim, quase que um clichê. Mas a gente precisa trazer isso na prática. E isso começa porque na base. Orando com nossos filhos, rezando, estando com nossos filhos, dizendo para os nossos filhos que eles são importantes para nós, dizendo para os nossos filhos, não criar nossos filhos em redoma, apesar da violência que a gente enfrenta, mas a gente precisa ensinar essas crianças a desenvolver, né, a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua autossegurança. A gente precisa dar a possibilidade para eles fazerem isso, e só nós como pai podemos fazer. Preservar as habilidades sociais que lhe permitem ficar integrado ao grupo. Criança, idoso, é muito importante. Por isso que eu acho importante a escola bíblica dominical para as crianças, tá? Manter a autoconfiança, autoestima, autoimagem, praticar o autocuidado é muito importante. Conservar a capacidade de autocontrole sobre as emoções, pensamentos, sentimentos e condutas, certo? Manter qualidade como poder de adaptação, responsabilidade. Família de militar, que às vezes tem que se mudar o tempo todo, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa criança para essa capacidade de se adequar, né? Responsabilidade, persistência. As escolas não ensinam isso aqui não, tá, gente? Ser perseverante não ensina. Conservar a inteligência e a habilidade para resolver problemas e administrar conflitos. Você administra um problemão de química, física, matemática, você não consegue administrar não sei, né? Praticar atividade física, boa alimentação, espiritualidade, porque para eu manter aí essas substâncias que me ajudam com a sensação de prazer, de alegria, eu preciso ter uma alimentação. Agora a pessoa assim, top de Coca-Cola, não vai dar, né? Praticar voluntariado libera endorfinas. Você não tem noção de como é bom servir o próximo. E o que eu acho legal dentro de igreja é isso. Igreja é um lugar que você vê psicólogo, médico, advogado, juiz limpando o chão, fazendo pão, né? Porque aqui todo mundo tenta ser igual. Eu acho isso bacana, porque isso dá uma alegria, né? Como ajudar? Essa é a melhor parte.
Como ajudar a pessoa que expressa ideias em relação ao suicídio? A primeira coisa, você tem que acolher essa pessoa. Você não pode invalidar a fala de alguém que chega dizendo que não aguenta mais viver. Pá, o que é isso, cara? O que é isso, menino? Tu tem tudo na vida, né? Viaja pra fora, faz inglês, come de tudo. Tantas crianças ali passando fome. Não é a abordagem correta. Acolha. O que é que essa pessoa está dizendo? Explorar. Eu preciso entender aonde é que dói. Por que dói? Como dói? Qual a intensidade dessa dor? Eu preciso entender, eu preciso conversar com essa pessoa. A gente ia passar um vídeo, mas não deu certo, que seria ouvidos calados. É de uma suicidóloga, é a mulher doutora em psicologia, ela é psicóloga também, tá? E ela tem um trabalho magnífico em relação à prevenção do suicídio, porque ela batalhou aí muitos anos com a mãe, que era suicida, tá? E hoje ela é especialista nessa área. E ouvidos calados é justamente isso. Temos que falar sobre o suicídio. Mas será que você está disposto a ouvir a pessoa que está sofrendo? Porque se o suicídio é uma questão de saúde pública, isso não quer dizer que só eu e Adriano, o pastor Léo e a liderança da igreja Orla Sul somos responsáveis por isso. Todos nós somos responsáveis para combater isso, para ajudar as pessoas em sofrimento. Muitas vezes você não precisa dizer nada. Querido, eu não sei qual é a sua dor. Senta aqui, em nome de Jesus, amém. Manda a pessoa embora. Você não precisa nem dizer nada. Deixa que Deus faz a obra. Gente, eu oro pelos meus pacientes. Semana passada eu passei um perrengue com uma garota que eu atendo. Sabe assim, aquele momento que você fica exausto e diz assim, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Me ajoelhei na minha cama e Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. E eu fiquei esperando o WhatsApp depois. No dia seguinte ela veio me pedir desculpa. Porque ela tentou me tirar do sério de todas as formas, mas ela não conseguia. Mas foi muito ruim, foi muito desgastante. E eu deixei nas mãos de Deus e Ele fez aquilo que eu não podia mais fazer. Entendeu, gente? Entendeu a importância da oração, certo? Então, assim, encaminhar. Então, eu acolho, eu exploro e eu vou encaminhar essa pessoa para os profissionais competentes. Tá? Hoje nós temos CAPs, infelizmente, eu não vi quantos CAPs infantis nós temos aqui. Mas eu sei que lá em Fortaleza só tinha um. Então, assim, como é que vai demandar? Como é que vai atender essa demanda? Hoje nós temos os CAPs, nós temos os postos de saúde, nós temos várias formas de encaminhar essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto e esse idoso. Mas essas três coisinhas aqui é importante. Eu acolho, eu exploro para entender o que dói, onde dói, como dói, e eu vou encaminhar. E como ajudar as pessoas que tentam suicídio? Coisa muito importante. Se a pessoa tentou, a primeira coisa é o quê? Checar os sinais vitais dessa pessoa. Está vivo? Né? Então vamos acionar aqui os órgãos competentes. Acho que é SAMU aqui, não sei como podia pôr bombeiro, eu não sei mais. Né? Depois que eu chequei os sinais vitais, eu vou orientar essa família para que não fique tentando buscar explicação. Por que tu fez isso? Me diz. Gente, a pessoa, se ela está viva ainda, ela acabou de ter uma experiência de quase morte. Ela não vai dar conta de te responder. Né? E se por acaso a pessoa já veio a óbito, não fazer isso com a família, para querer saber da família o que foi que aconteceu, que a pessoa fez isso. Isso é crueldade, porque a pessoa já está ali. Para nós que somos profissionais da saúde, muitas vezes é difícil ouvir do paciente ou de qualquer outra pessoa que ela quer se matar, ouviu que uma pessoa se matou, quanto mais que as pessoas leigas do assunto. Né? Então dê tempo para essa pessoa se restabelecer para essa família. E acolher a família sobrevivente. Se a pessoa teve um trágico final, se a pessoa se matou, então o foco vai ser com a família. Tá? Como ajudar com risco de suicídio? Né? Como ajudar a pessoa com risco de suicídio? Primeiro, eu tenho que ter um lugar adequado para conversar. Eu não posso conversar em qualquer lugar. Reservar um tempo necessário. Ouvidos calados é isso. Eu preciso deixar os meus ouvidos bem abertos para essa pessoa e ter disponibilidade. Não é a pessoa falando e eu estou aqui no relógio. Tá? Por mais que você esteja com pressa, é importante. Tarefa mais importante é ouvir. Ouvir
empatia. Aquela pessoa que se importa de verdade, tá? É tratar com respeito, empatia com as emoções dela e cuidado com o sigilo. Como é possível prevenir o suicídio? Eu falei do ajudar. Agora, como prevenir? A primeira coisa, e para nós terapeutas, para pastores, para conselheiros, isso é muito importante, que eu preciso entender que prevenir é diferente de previsão, que é diferente de evitação. Eu posso prever, né, uma morte anunciada, uma morte, estou prevendo aquilo ali. Eu vou fazer todo o manejo para prevenir. Mas isso não quer dizer que eu vou conseguir evitar a morte dessa pessoa. E para nós que trabalhamos como conselheiros, como terapeutas, é muito importante a gente ter consciência disso, tá? Porque, gente, é um sufoco. Não é fácil não, tá? Então, assim, eu sou terapeuta, eu sou conselheira, eu sou pastor, eu sou alguém que estou ali na linha de frente ajudando, eu tenho que ter essa consciência. Eu prevejo essa morte, eu faço um manejo de prevenção, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir evitar, tá? Abrir espaço para esses sentimentos que nós precisam acontecerem. Eu preciso deixar essa pessoa falar da dor. Aonde é que dói? Traga tudo aí, bota pra fora, vomita aqui, tá? E está nos lugares onde tem pessoas com esse sofrimento. E Copacabana tem, tá, gente? Então, vamos lá, faça ação, né, com isso, caminhada. Me chama que eu vou lá. Eu gosto dessas coisas, tá? Evangelizar, então. Perguntas, eu pensei que tinha mais, mas acabou. Perguntas e respostas. Vamos lá. Baby blues é a mudança hormonal da mulher do quinto dia útil da criança nascer até o 15º, que é quando começa aqueles ajustes. A mulher ela passa por um vulcão de emoção, que é uma depressão. Mas aí, passando 15 dias, ele desaparece sem medicação, sem nada. Só precisa monitorar. É muito ruim, tá, Sandra? Tu não tem noção. Não é coisa para cristão ter, não. Olha, primeiro, vazio existencial, repulsa a criança. Você fica com uma raiva danada daquela criança, você não aguenta nem ouvir o choro. Eu senti isso pela minha filha. Sabe o que eu fazia? Acolhia, abraçava, beijava, assim, muito obrigada, eu fazia isso. Porque a vontade que tinha era de me livrar dela. Mas só que como eu sei, eu conheço os sintomas, né? Aí eu disse, não, eu vou... Meu marido nunca soube disso. É muito ruim. Eu tenho minha filha de 6 meses agora. A minha filha teve esse sentimento, mas ela não jogava pra assim, não quero isso. Ela disse assim, pega, mãe, é só minha mãe. E ali até me sugava demais, porque eu ficava, aí alguém ia pegar, ela ficava atrás. Pega, mãe. Mas ela mesmo... Tem medo, é um sentimento muito ruim. Como eu passei, eu digo para vocês, a gente não deve julgar, que não é brincadeira. Mas... O que é Setembro Amarelo e Camisas Amarelas? Setembro Amarelo foi a campanha que a Organização Mundial da Saúde, em parceria com o CVV e o Conselho de Medicina e o Conselho de Psiquiatria de algum lugar aqui do Brasil, criaram para falar de prevenção ao suicídio. A priori seria só o dia 10, porque nos Estados Unidos houve um jovem chamado Mike Eber, de 17 anos, ele se matou, né? E ele se matou num Mustang amarelo, né? Então ele se suicidou, então ele reformou todo esse carro, 68, e ele se matou nesse carro. Então, durante o velório dele, a família dele e os amigos começaram a fazer cartãozinhos com mensagens, né? Se você quiser falar, eu estou aqui, eu posso te ajudar, se está doendo, fale comigo. E colocaram um lacinho amarelo. Então, nos Estados Unidos, ele intitulou o dia 10 de setembro como sendo o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. O Brasil copiou e melhorou, né? Porque a gente tem que melhorar. Se vamos copiar, vamos fazer direito, né? Então, ele estendeu o mês de setembro. Então, não é só o dia 10. Então, o mês de setembro é o mês de setembro amarelo. Então, o setembro por isso, né? E o amarelo por causa desse jovem, desse adolescente. Camisas amarelas. Camisa amarela é o simples, o laço, né? Vocês receberam aí um passarinho verde, faz parte desse símbolo, receberam aí um... Como é o nome?
pregadorzinho, isso aqui é um quebra-cabeça, tá? O que despreza o seu próximo, pecas, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Assim, hoje, como a gente vive numa sociedade tão egoísta, né? Assim, que está todo mundo muito preocupado em salvar, salve-se quem puder, a gente está deixando de praticar essa bondade, né? Esse amor ao próximo. Porque quando a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, primeiro eu tenho que me amar, como é que eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho? Né? Que, assim, é mandamento bíblico, ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Né? Mas eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Né? O que mais? Como a família pode ajudar uma pessoa que tem depressão? Tipo, a família acha que só um ato fez, tá bom. Como no dia a dia pode ajudar uma pessoa que está em depressão, ou uma pessoa... Porque o suicídio, os sintomas são de depressivos, correto? Como a família pode ajudar? Por quê? A família às vezes faz um ato. Eu, quando tive um problema sério, meu pai me deu R$1.000 de presente. Ele achou que os R$1.000 ia fazer o bem. E não foi. Eu fico olhando assim, como a família pode ajudar? Primeira coisa, eu quero falar sobre o seu comentário do suicídio. Nem todo mundo que se mata tem depressão, tá, gente? Saia daqui sabendo disso. E nem todo mundo que está em depressão vai se matar, tá? Duas coisas, isso é importante. Como é que família pode ajudar a pessoa com transtorno depressivo? Primeiro, buscar ajuda. Terapia familiar ajuda demais, tá? Porque assim, se a família acha que a depressão é frescura, é preguiça, é falta de dinheiro, dou R$1.000, vai lá, vai numa loja, faz o quê? Não vai adiantar, porque tá aqui, ó. A dor é aqui, né? A gente fala de psiquismo, psique, doenças psicossomáticas, psíquicas é psiquismo, soma corpo, né? Então assim, vai adoecendo, é aquilo que a boca implode, né? Então o corpo explode. Aí vem a psoríase, vem a depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vem fibromialgia, vem tantos outros dias aí que vocês não devem imaginar. Vem excesso de peso, vem perda de peso, insônia, ansiedade. Nós estamos para cada 10 pessoas, 9 estão ansiosas. Gente, é uma estatística assustadora. Então, terapia para a pessoa individual e para a família. Tá? Segunda coisa, acolher. Porque em terapia você vai aprender todo o manejo. Alguns casos, a depressão ela precisa ser medicamentada sim, tá? Então assim, hoje nós temos aí técnicas de mindfulness que ajudam muito, meditação guiada. Nós temos relaxamento de Jacobson, que ele trabalha toda a parte corporal, atividade física. Gente, por mais que você esteja ali, não tenha energia para se levantar, mas se arraste, vai caminhar, nem que seja ali ao redor da mesa da sua casa. Atividade física, porque ela ajuda a liberar endorfina, tá? Isso é importante. Tomar um banho. Outro dia eu recebi uma chamada de uma paciente, que eu faço atendimento online, tá, gente? Eu atendo através do computador, de Teresina. E depois ela me ligou, a mãe dela me ligou, menina de 28 anos, a mãe me ligou e disse, olha, minha filha disse que nunca na vida imaginava que um banho poderia salvar a vida dela. Porque quando ela perguntou assim, tem algum psicólogo que faça atendimento online? Você pode me atender agora? Posso, né? Aí fui lá, liguei o computador, chamei ela, eu comecei assim, você já tomou café 9 horas da manhã de sábado? Não. Você já tomou um banho? Não. Desliga o computador aqui, vá tomar alguma coisa, um todinho, alguma coisa, principalmente coisa quente, toma um banho e volta pra gente conversar. Resolveu o problema da garota. Então, assim, estar junto com essa pessoa, fazer uma atividade física, uma caminhada, né? Proporcionar coisas que fazem bem a essa pessoa. Perguntar assim, R$1.000 vai te ajudar? Não, o que você quer? Não, eu quero ir comer pipoca na praça. Então guarda esses R$1.000 ali, porque você não vai pra praça por R$1.000. Quer segurança. Fazer o que te faz sentido. O que faz sentido pra tua vida? O que te faz bem? Tá? Então assim, e terapia medicamentosa. Se a depressão está muito severa, gente, eu não tenho medo de pedir que essa pessoa vá no psiquiatra. Às vezes as pessoas têm preconceito, né? Preconceito é preconcebido, né? Mas a terapia medicamentosa. E oração, se você é da igreja, né? Liga para o pastor, olha, eu estou precisando botar para fora as mágoas. Liga para a Adriana, liga para a Eliane, liga para a Alba. Eu quero conversar. Bota para fora essa dor.
Mas a família precisa entender que a depressão é séria. Bota, não quer vir numa palestra dessa? Bota um vídeo lá para a família assistir. A pessoa precisa entender que a depressão ela tem tratamento, tá? E que ela pode ter uma qualidade de vida. Mas terapia com o psicólogo é mais indicado. Beleza. Francisca, eu atendo do mesmo jeito. Desculpe, uma pergunta. Esses dias eu nem todos os está dentro do quadro de depressão. Nós falamos sobre isso, eu entendo que o suicídio está dentro do quadro de depressão. Mas pode não ser. Quando a gente fala de competências socioemocionais, a gente está falando o quê? A ausência dela é o quê? É a inabilidade que eu tenho, a falta de habilidade que eu tenho em não lidar com minhas dores, com minhas questões. Eu estou casada, de repente eu me separo, descubro que fui traída, né? Ou meu marido olha para mim que eu não sinto mais tesão por você, né? Ou então assim, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, estou com meu salário maravilhoso, e meu chefe chega e diz, olha, não tem mais espaço para você. Primeiro ele faz todo aquele joguinho, né, para dizer, ó, infelizmente eu vou ter que dispensar você, mesmo você sendo o melhor profissional da face da terra, né? Então assim, a forma como eu lido com essa emoção, com esses sentimentos, pode sim me levar a me matar. não é depressão. Certo? E assim, muitas vezes, Eliane, existe sim isso, né? De você querer punir o outro. Eu vou morrer, o outro vai ficar com essa culpa. Né? Se sentir culpado é por isso. Mas mesmo quando essa pessoa está querendo chamar a atenção, a gente precisa alertar, ligar os botões de alerta, né? Tá doendo alguma coisa que essa pessoa está querendo atenção, foco, né? É importante. Por mais que a gente ache que ela está só querendo chamar atenção, tudo bem, está querendo chamar atenção, mas de quê? Não, por que ou para quê? Mônica. Pois é, existe aí várias divergências, entendeu, Mônica? Assim, Freud... exatamente. Assim, Freud ele já dizia que todo ser humano nasce como predisponente, com a predisposição para qualquer transtorno mental. O que vai dizer se esse transtorno ele vai ser desencadeado é o quê? É a minha habilidade de lidar com as diversidades da vida, né? O ambiente que eu convivo, o estresse que eu sou submetida no dia a dia, tá? Então assim, mas ao mesmo tempo, tem algumas literaturas que dizem, né, por exemplo, tem os transtornos impulsivos, né, assim, a personalidade borderline, e é importante a gente esclarecer que assim, o transtorno borderline, o bipolar, ele não é uma doença, ele faz parte da personalidade do indivíduo, tá? Porque assim, o que é personalidade? É um conjunto de características psicológicas que me diz quem eu sou. E o transtorno borderline, assim como o bipolar, ele faz parte dessa personalidade, né? Aí vem a personalidade impulsiva. Mas assim, Freud ele diz isso, que todos nós nascemos com essa predisposição, né? Se vai desencadear ou não, vai uma outra demanda. O que mais? Certo, o transtorno borderline, ele é caracterizado por 3 sintomas muito específicos, tá? Primeiro, estima baixa. Ele tem uma estima tão baixa que ele consegue ter várias disfunções cognitivas, né? Então, estima baixa, dependência emocional, carência emocional. Então, o border ele tem uma personalidade desintegrada e ele precisa do outro para que ele se sinta integrado. Aí, por isso aqui que vem, assim, você se relacionar com o border é punk, tá? Porque ele te sufoca, ele te suga, né? E aqui ele pode fazer mal à pessoa, aqui é onde é o objeto de desejo, ele tem medo de ser abandonado, medo da rejeição. Então, assim, ele faz de tudo para ter aquela pessoa.
Tá? Tudo que ele puder fazer, ele faz. Aí ele pode fazer as mais diversas coisas, mas ele não faz por maldade. Ele faz pelo medo do abandono, né? E a impulsividade. Então, assim, vários sintomas caracterizam o border, mas esses 3, eles são os que mais mostram a pessoa ter um transtorno borderline ou não. Me fiz entender? Mais? Não? Tá bom? Oi. Como eu posso ajudar a convencer a pessoa que está com depressão e ela acha que não está? Pois é, convencer é muito difícil. Muita oração. Mas você pode, por exemplo, dar um livro de presente para essa pessoa, né? Convidar para uma palestra dessa. Assim. Tem a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, ela tem uma leitura muito acessível. Tá? Tem alguns livros dela que fala sobre. Alguns colegas têm algumas reservas igual os livros dela, porque ela meio que alopra às vezes, né? Mas ela é intensa na escrita dela. Mas é uma leitura fácil, que todo mundo que lê entende. Então, assim, é psicoeducar essa pessoa, tá? Não quer. Ela não quer e ela acha que Deus já curou. Assim, glória a Deus. Eu acredito, gente, que Deus ele pode curar sim, eu não tenho dúvida. Deus já fez tanta coisa na minha vida que, olha, se eu fosse contar aqui, era benção mesmo. Mas assim, Deus ele deixou a medicina para isso também. Né? Lucas era médico. Né? Então tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que recorrer à medicina sim. Aí é por isso que eu digo assim para você. Quando eu, como cristã, eu digo para a pessoa que ela está em depressão porque ela está em pecado ou porque ela não tem fé, eu estou sendo desumana com essa pessoa. E eu posso estar abrindo aí um gatilho para essa pessoa se suicidar, tá? Porque, gente, eu já tive paciência, eu digo assim, eu sou psicóloga de todos. Psicóloga do crente, do espírita, do humanista, chegou para mim com sofrimento psíquico, eu acolho, né? Mas eu tenho muito cuidado de trazer para esses meus pacientes, principalmente falar de questões relacionadas à Bíblia, né? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia não fala do suicídio, mas ela deixa 6 suicidas, né? E eu tenho visto alguns pastores assistir uma palestra do pastor Ed René, que assim, para mim ele é uma sumidade nessa área de pregação e tudo, onde ele fala que o crente que suicida não vai para o inferno. Só que tem outros pastores que dizem que o crente que suicida vai para o inferno. Então, como eu disse para a Adriana, eu não entro nesse assunto, porque assim, como a Bíblia não me dá uma certeza se vai ou não, então pelo sim, pelo não, já que a gente vai morrer mesmo, então vamos esperar chegar o dia para gente saber? Vai que eu digo para essa pessoa, olha, eu tenho certeza que pela Bíblia você não vai que você vai para o céu. Essa pessoa mata e ela não vai para o céu? E aí? Porque assim, olha, é o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas isso vai ser uma coisa minha, tá? Eu não ouvi pastor nenhum falando sobre isso, eu assumo a responsabilidade disso aqui. Só que eu digo assim, se Deus foi quem me deu a vida, e só Ele pode tirar essa vida, será que quando eu resolvo, eu decido tirar essa vida, gente, eu não estou querendo tomar o nome de Deus, o lugar de Deus? Porque se Ele deu, Ele vai tirar. Mas eu não estou fechando nada, é só uma reflexão, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Não sabe por aí dizendo que a psicóloga Francisca faz isso. É uma reflexão, porque isso é importante, né? Porque assim, a Bíblia está cheia de promessas, né? Transformar pela renovação da vossa mente, tudo posso naquele que me fortalece, deleita-te no Senhor que Ele realiza o desejo do teu coração, tudo que é bom, tudo que é amado, tudo que é prazeroso, tudo que nisso pensar. A Bíblia está cheia de promessas maravilhosas, e eu posso dizer para vocês que essas promessas, elas são praticadas na minha vida, no dia a dia, e tem dado certo, né? Mas eu não tenho como te dizer. Então, assim, eu tenho recebido muito, assim, o meu Instagram e minha página, meu marido está me ajudando, aí eu faço os vídeos e ele vai postando, porque eu não tenho paciência. Eu tenho recebido muitos direct, né, o nome chique do Instagram, e mensagens no meu inbox, na minha página, de pessoas crentes do Brasil inteiro, dizendo que
estão sendo abençoadas com o que eu estou falando. Por eu ser cristã, eu tenho 22 anos de crente, de ser crente, eu digo para você que eu realmente sou convertida, tá? Eu creio nisso com toda a força. E no dia que a Eliane me ligou para acertar meus detalhes aqui, foi muito interessante. Eu me levantei da mesa que eu estava falando com a Eliane, desliguei o telefone, pisei, escorreguei. Isso aqui não foi Sérgio que me bateu, não, tá? Isso aqui ficou horrível, vocês não têm noção. Machuquei o braço, machuquei o queixo, machuquei aqui, machuquei o joelho. Porque quando eu escorreguei, eu fui tentar, porque eu caí na cozinha, para eu não bater com a cabeça na pia. Eu me joguei para frente. Quando eu me joguei para frente, o pé escorregou para trás, os dois pés. Aí eu caí com a coluna assim. E Sérgio tem um problema de audição. Eu fiquei lá chamando o nome dele, ele não estava ouvindo. Aí minha filha, que chegou aqui, me viu. Ela começou a gritar, dizendo que eu tinha morrido. Aí o pai dela veio e Sérgio me disse uma coisa que fez todo sentido. Tem alguém que está querendo te derrubar. Você estava falando com quem? Você estava falando com a Eliane da Orla Sul. Satanás não está feliz com o trabalho que você está fazendo, porque vidas estão sendo preservadas, então ele quer cortar as suas. Mas não vai não, vamos orar aqui, marido. E a gente sentou e orou. Gente, mas eu estou viva pela graça de Deus, viu? E assim, é um tom que não faz sentido. Aí Sérgio ficou olhando, não tinha nada molhado, não tinha nada. Simplesmente escorreguei. Aí eu fiquei, isso aqui ficou horrível. Minha filha toda dizendo, mãe, você está bem, você está bem, você está bem. O que mais, gente? Eu queria falar uma coisa. Eu não estou me lembrando realmente onde foi que eu ouvi, se foi um sermão, se eu li um livro, mas assim que me chamou a atenção, que eu achei muito interessante, que falava assim, 3 pessoas na Bíblia que desejaram morrer, que pediram a Deus que os matasse. Foi Moisés, Jonas e Elias. Mas assim, é muito interessante, né? Porque a gente pensa, pessoas tão importantes, né? Como essas na Bíblia, que chegaram e pediram para Deus matar. Mas eu queria reforçar o seguinte: Deus tratou cada um de uma forma diferente, de acordo com a sua necessidade. Mas a resposta dele foi não. Entendeu? O que você trouxe para mim foi novo, mas faz sentido. Entendeu? Por que as pessoas que alegam que quem se mata não perde a salvação? Porque Sansão, né, ele pediu a Deus que desse as forças para ele e ele acabou sendo morto com todo mundo. E Sansão está em Hebreus 11 como homem de galeria da fé. Aí as pessoas entendam, né, que Sansão não foi para o inferno, que Sansão está lá na Hebreus 11, né, como homem de fé. Né? Então, assim, como eu disse para vocês, é um tema que eu acho bem complexo. E eu acho que um teólogo seria a pessoa mais correta para debater sobre isso. Não sou teólogo, tá? Mas eu acredito que existem pessoas, não estou falando de todos os suicídios, mas existem pessoas que na depressão se matam. Depressão é uma doença. Como você vai chegar com uma pessoa no céu e falar assim, não, você não vai para o céu porque você se matou por causa da sua doença? É uma coisa muito complicada de se falar. Primeiro porque a gente não é Deus e só Ele que diz se você vai para o céu ou para o inferno. Então, e nem todo depressivo consegue, era isso que eu não disse, nem todo depressivo consegue expressar. Você falou que pergunta para ele onde está doendo. Eu sou uma pessoa depressiva, eu não sei explicar aonde. Mas é uma coisa que nem sempre você consegue dizer. Olha, aqui é esse problema que está me causando depressão, é isso. Não dá, nem sempre a pessoa consegue falar. E às vezes a pessoa, uma vez eu escutei, no Celebrando a Recuperação, que a pessoa se mata não é porque ela quer morrer, nem sempre é porque ela quer morrer, mas é a dor de existir que ela quer acabar. Então, nem sempre a pessoa tira a vida porque ela quer morrer, ela quer acabar com a vida dela, mas ela acha que uma parte dela vai morrer ali. Nem sempre é isso. Então a gente
não sabe se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Deus disse naquele momento não, porque não era o momento deles morrerem. Deus tinha um plano para a vida deles. E às vezes a gente tira esse projeto de Deus, obviamente que Deus não é pego de surpresa, mas a gente tenta antecipar. Assim, o que eu digo, Bianca, é sempre assim. Deus, a sua infinita graça, bondade e misericórdia, Ele nos ama infinitamente. Né? Se a gente que se mata vai para o céu, para o inferno, como você bem falou, isso não cabe a gente. Né? Assim, são as especulações que existem. Mas como profissional e como cristão, o que eu digo assim, eu acho desumano você dizer para a pessoa que ela está em depressão porque ela está em pecado. Ou que ela vai se matar porque ela não teme a Deus, como você bem colocou. Tanto é que o nome é dor silenciosa. É uma dor, como você bem falou também. Às vezes a pessoa não consegue expressar, não sabe onde é que dói. Mas muitas vezes, se a gente, dependendo de como você maneja isso, você consegue extrair dessa pessoa, ou seja, numa fala, às vezes, uma palavra que a pessoa diz, a gente, como terapeuta, a gente consegue identificar onde é que está doendo. Pois é, mas aí é o que você falou, a pessoa está numa... Às vezes, a pessoa, não estou falando no caso nesse momento, mas às vezes a pessoa, a família da pessoa quer ajudar, como a menina colocou, deu R$1.000, e às vezes a pessoa vai perguntar onde dói, deixa eu te ajudar. E a pessoa não sabe expressar para a família dela onde dói. E a família não sabe solucionar, e a família não é terapeuta, mas quer solucionar o problema, e não sabe como lidar com aquilo, e aí não busca uma terapia familiar, ou não pode buscar uma terapia familiar, a pessoa naquele momento não sabe expressar. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Os R$1.000 não vão resolver, não sei o que, não vai resolver, mas... E a pessoa também não sabe explicar o que poderia resolver aquele problema dela. Entendeu? E aí junta uma bola de... Mas eu volto a dizer para você. Tudo bem, você colocou, nem todo mundo está numa terapia. Até porque, assim, infelizmente a terapia hoje ainda está distante de muitos por esse valor, pelo preconceito também, porque é inconcebível, nem no século XXI, as pessoas terem medo de ir ao psicólogo porque acham que psicólogo é coisa de doido. Né? Infelizmente a gente ouve muito isso, né? Preconceito. Questão de suicídio. Eu conheço vários casos que a pessoa se suicidou e a família abafa, aí está lá no atestado de óbito, acidente com não sei o que, com não sei o que. Porque a família não quer que ninguém saiba que houve o suicídio. Né? Então, assim, e a desinformação, para mim, ela é de onde começa tudo. Então, assim, quando essa família vai buscar, vai ler, vai ouvir palestras, assim, gente, hoje nós temos as mídias sociais para o bem e para o mal. Né? Você entra no YouTube, tem muita abobrinha, mas tem muita coisa bacana. E eu insisto em dizer para você, Bianca, que assim, por mais que naquele momento o paciente não consiga se expressar, e como eu para você, depende do manejo, porque assim, tem terapeuta que trabalha com arte-terapia. Hoje nós temos a constelação sistêmica familiar, que é uma excelente técnica para se trabalhar, saber de onde é que vem essa dor, né? Se é uma lealdade invisível, alguém lá de trás de você. Porque quando o Beth Helling fala que a depressão é um paciente identificado e um paciente que está querendo ser maior do que esse pai, a constelação ela revela isso. Né? No processo de constelação isso aparece. Então o paciente não precisa falar, ele apenas precisa estar ali conectado com o campo que está se movimentando ali e as coisas vão fluindo. Aí eu insisto em dizer para você, assim, experiência minha no consultório, assim, muitas vezes o paciente ele diz assim, eu não sei aonde é que dói. Mas aí a gente vai, aí o paciente fala uma coisa assim, você acha que aqui é sua dor? Ah, é. Como é que ela surgiu? Então, se não é assim, chegou conta, por isso que eu digo para você, tem que ter tempo, né? A pessoa tem que ter uma sensibilidade. Gente, pisar no solo do sofrimento humano, você precisa ter muita habilidade. Quando as pessoas dizem que nós psicólogos somos doidos, eu concordo em partes, porque a gente se permite
entrar, né, analisar, é pesquisar a mente humana, que é onde acontecem as coisas boas e as coisas ruins também. Né? Não é fácil, entendeu, Bianca? Mas eu digo para você, muitas vezes, por mais difícil que seja, no manejo terapêutico correto, você consegue identificar a sua dor. E quando você consegue identificar, é possível sim caminhar e encontrar aí uma solução. Entendeu, querida? Mais alguém? Francisco, às vezes eu percebo o seguinte, existe no ser humano uma angústia. Eliane, quando precisar, manda, eu ficar lá, tá? Existe, acho que em todo ser humano, uma sensação de angústia. É angústia de vida e angústia de morte. Mas essa angústia, ela é tanto do você não ter, né? E aí você se angustia por você não ter, mas também você tem a angústia do ter. Porque a angústia do ter você pode perder, né? É a morte, é a idade. Eu acho que essa é ela aprender a lidar. Eu acho que biblicamente quando ele fala um dia por vez, porque eu acho que quando a gente somatiza e tenta como é que vai ser amanhã, não vou dar conta amanhã, eu acho que são angústia muito mais. Então eu acho que essa angústia do ter e a angústia do... O amanhã Deus pertence. Eu não sei se eu vou chegar em Niterói. Eu quero chegar, mas eu não sei se eu vou chegar. Né? O que é que nós temos? É o aqui e o agora. Por isso que é chamado de presente. Né? Só que nós vivemos assim, com essa ânsia de saber o que vai. Temos que planejar o futuro? Temos. Temos que pensar na manhã? Temos. Mas sempre assim, possibilidades. Né? Então assim, qual é o meu sonho hoje, Francisca? É ver minha filha estudar, se formar, servir a Deus, casar, né? Casar, fazer aquilo que faz bem, porque assim, eu tenho ensinado a minha filha, gente, a viver com o simples. O mais simples possível, tá? Então, assim, nada de coisas muito mirabolantes, etc e tal. Então, justamente para quê? Para que ela não tenha, ela não gere essa expectativa de que, assim, para eu me sentir bem, eu preciso estar com a roupa de marca, com a calça de R$2.000, uma bolsa de R$4.000, etc. Porque a escassez causa angústia, mas também o excesso, ele causa angústia, né? O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Né? Então, assim, vamos dar para os pobres, vamos investir numa missão, né? Na África, outras missões aqui aos redores, por que não? Então, assim, a dificuldade que eu tenho de me fazer presente no aqui e agora é que gera. Ou eu estou muito lá no passado, que eu fico remoendo, né? Com mágoa. O que é mágoa? É má água, é uma água ruim parada, né? Então, assim, quando eu desafogo essa água ruim, as coisas melhoram. Ou então, estou muito preocupada. Por que os pais ficam trabalhando 48 horas? Eu não sei perguntar. Para quê? Para que eu dê o melhor colégio, meu filho tenha um futuro, etc, etc. Só que esquece o quê? De estar com os filhos. De sentar, de olho no olho, de comer a farofa de ovo, com café, que eu gosto. Entendeu? Essas coisas básicas. Só mais uma pergunta que alguém fez e a gente vai embora. Eu queria saber, no caso, eu lido com duas pessoas, não é da família. E uma tem a depressão e fica preso dentro de casa, não quer ver ninguém. A outra não quer sair. Sair, dando volta, não está bem. Né? Eu não queria entender sobre isso. Porque às vezes a gente até fala que está voltando muito alegre, não está com depressão. Mas antes de ter o show, né? Aquela coisa, você tem que me ouvir, você tem que me ouvir. Olha, muito provavelmente essa da alegria, ela pode não ter só depressão, ela pode ter um transtorno bipolarzinho aí. Mas ele tem que ser investigado com o psiquiatra, tá? Porque só ele pode dar esse diagnóstico. Porque o bipolar são dois polos. Ou ele está na extrema tristeza aqui, né? Ou ele está na extrema euforia. Só que tem pacientes que ele não vai para a extrema tristeza. Porque normalmente, alguns deles ficam aqui nessa extrema euforia. Quem gosta de sair, gosta de comprar, de viajar e por aí vai. Então, assim, tem que rever esse diagnóstico dele. Né? E a pessoa que fica acamada, ela está com a depressão maior no estágio grave. E assim, quando a pessoa está no estágio grave, que é aquele estágio que a pessoa está acamada, ela não se mata, porque ela não tem energia para isso, tá? Agora, quando ela vai melhorando, aí ela pode ter medo de voltar para aquele estágio que ela estava, aí ela pode cometer o suicídio, sim. Mas tem que rever o diagnóstico. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que, ao invés de confundir mais a cabeça de vocês, eu tenha ajudado. Para mim foi uma grande honra, tá? Muito obrigada aí por vocês estarem aqui ouvindo, né?